igrejas aí frias, igrejas mornas, né? Igrejas onde o Espírito Santo não tem o direito de entrar e nem de agir. Pessoas que vivem tristes, porque o reino de Deus é a alegria do Espírito Santo, mas eles vivem tristes, porque lá o Espírito Santo não pode dar a sua alegria. Lá não existe poder em ação. Infelizmente, lá não existe revelação espiritual das coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós e que nos concede a partir do momento que nós saímos a evangelizar. Então, no dia dessa festa, que comemora-se então colheitas, houve então o batismo com o Espírito Santo. Os discípulos começaram a falar em línguas, eram cerca de 120 pessoas. Imagine aí o barulhão de 120 pessoas falando em línguas. Era a primeira vez que isso acontecia. Então, não havia aí nenhum tipo de contenção, não existia nenhum religioso para impedir que eles falassem, que eles pulassem, que gritassem, que chorassem, né? Não havia aí nenhum antipentecostal aí. Então, foi liberado geral, do jeito que Deus gosta. E eles falaram em línguas, fizeram um barulhão. Em Jerusalém estavam prosélitos, pessoas convertidas ao judaísmo, mas pessoas que vinham de outras nações e que falavam outras línguas, as línguas de origem dos seus países. E eles estavam em Jerusalém para essa festa de Pentecostes. Então vieram essas pessoas e foram ver que barulho era aquele, que movimento era aquele. E quando eles chegaram perto, os apóstolos, aí, os discípulos, começaram a falar na língua de origem deles, na linguagem dos países deles. Não era que eles aprenderam a falar ou que sabiam falar essas linguagens. Então ali existiam várias línguas, várias pessoas de vários países. Então tinha gente que falava ali um dialeto, por exemplo, africano, tinha gente que falava aramaico, outro falava hebraico, outro falava grego, então, outro falava latim. Então eram várias línguas ali. Então. E os discípulos que não sabiam falar essas línguas começaram a falar nessas línguas de origem daquelas pessoas. E eles entendiam perfeitamente o que eles estavam falando. O que aconteceu então? Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então eles foram batizados com o Espírito Santo, receberam aí o quê? Uma linguagem de oração. O dia que você é batizado com o Espírito Santo, você recebe uma língua que você vai falar a vida inteira nessa língua. Quem recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em línguas, ele fala em línguas a vida inteira, se ele quiser. Não é obrigado. Deus não vai obrigar ninguém a fazer isso. Então você deve deixar de preguiça, deve orar todo dia falando em línguas, deve buscar cada dia mais falar em línguas, orar em línguas para a sua própria edificação, para seu crescimento espiritual. Você deve confiar que o Espírito Santo ora melhor do que você e deve confiar que ele deve deixá-lo orar por você. Então é uma linguagem de oração. Então os preguiçosos são aqueles que eu falei em língua só o dia que fui batizado, nunca mais falei. Preguiçoso. Não deu valor ao que Deus lhe deu. Não deu valor às coisas espirituais. Não buscou o Espírito Santo. Não buscou falar em línguas. Aí, é claro, mas é preciso voltar a falar. Se você foi batizado com o Espírito Santo, a hora que você desejar, a hora que você quiser, permitir, você novamente vai voltar a falar em línguas. Então comece orando. É claro que no início você vai falar uma palavra em línguas, 2 palavras, 3 palavras. Então à medida que você for orando, essa linguagem vai crescendo, vai aumentando. E daqui a pouco você ora 1 hora em línguas, vai achar que orou 5 minutos. Então deixe que o Espírito Santo o guie nessa oração. Então essa linguagem eles receberam, os discípulos, no dia que foram batizados com o Espírito Santo, a linguagem de oração. Acontece que existe um dom do Espírito Santo, que a partir do batismo com o Espírito Santo se recebe dom. Então quando Jesus falou, vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, como João Batista disse também, aqui no nosso texto áureo aqui,
diz sobre isso. João Batista disse, olha, eu vos batizo com água para arrependimento de pecado. Então o batismo de João era para arrependimento de pecado, para conversão ao judaísmo, que faria com que as pessoas, se convertendo, esperassem a vinda do Messias. E Jesus já estava chegando ali para começar a pregar, e eles o reconheceriam e se converteriam. Então era a pregação de João Batista, era abrir a porta, era preparar o caminho para Jesus. Não era ele o Messias, nem era ele o grande. Ele estava preparando o caminho para Jesus vir. Então, veja bem que João Batista disse, olha, após mim vem um, ele é antes de mim, ou seja, ele é Deus, ele é eterno. Então, ele é antes de mim e é depois de mim, ou seja, nasceu depois de mim, era primo de João Batista. Quando Jesus chega para João, para ser batizado, João disse, mas Jesus, eu que tenho que ser batizado por ti, eu nunca vi se você pecar, nunca vi você desobedecer seus pais, nunca vi você falar um palavrão, eu que tenho que ser batizado por ti. Você vem a mim? E Jesus disse, olha, convém cumprir toda a justiça de Deus. João Batista conhecia Jesus como seu primo. Aí agora João Batista então batiza Jesus, porque Jesus disse, convém cumprir toda a justiça de Deus. Então João Batista o batizou. Quando ele se levanta, ele sai da água, uma voz do céu diz, este é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Quem é que diz, esse é meu filho? Quem diz é meu filho é pai. Então ali o pai está dizendo, este é meu filho. O filho está ali dentro da água, Jesus. E vem do céu, desce o Espírito Santo em forma corpórea, como de pombo. João Batista tem essa visão e desce sobre Jesus. Então quem está aí? O pai falando é meu filho, Jesus, que é o filho, está dentro d'água, e o Espírito Santo desce sobre ele. Então aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade de Deus. Eu não sei porque tem gente que não entende a Trindade, diz que é idolatria, que está falando de 3 deuses. Não, é o mesmo Deus. Assim como você olha um ovo, tem lá, tem a casca, tem a clara e tem a gema. Qual o problema? É um ovo. Então existem muitas coisas que tem assim. O homem também, né? O homem 3, tricotomia. Você olha para o homem, é um homem só, mas lá está o corpo, está a alma, está o espírito. Então temos que entender, a Trindade é clara na Bíblia. Agora, vem essa voz e diz, esse é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. João Batista depois testifica, quando pergunta, você é o Cristo, é o Messias? E ele diz, eu não sou. E ele diz, olha, aquele que me enviou a batizar, quem é que enviou João Batista a batizar? Deus. Ele diz, olha, aquele que me enviou a batizar, disse para mim, aquele a quem você vê o Espírito Santo descer sobre ele, este é o meu filho. E ele diz, olha, e eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. E eu testifico que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que no outro dia, quando Jesus passa do outro lado do rio, João Batista aponta e diz, olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista diz, olha, eu não o conhecia. Olha o testemunho. Não conhecia como? Conhecia como primo, mas não conhecia como Messias. E ele diz, olha, eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar disse, aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, este é meu filho. Então veja bem que João Batista está dando testemunho de Jesus, dizendo que Jesus é o Messias. Então veja bem que esse batismo nas águas de João Batista é o batismo para arrependimento. É antes da vinda de Jesus, é para preparar a vinda de Jesus, preparar as pessoas para a vinda de Jesus. Já o batismo cristão é um batismo que é como se fosse a circuncisão. É um sinal externo da sua fé interna. É um comprometimento social de que você está agora no corpo de Cristo, na igreja, que você faz parte da igreja. Então, o que ocorreu no dia do Pentecostes, quando os apóstolos, os discípulos falaram nas línguas daquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém? É porque eles foram batizados não apenas com o Espírito Santo. A maioria das pessoas são batizadas com o Espírito Santo, mas não são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. O que quer dizer esse com fogo?
quer dizer que você, no dia que é batizado com o Espírito Santo, recebe uma capacitação. Ou seja, você recebe um dom do Espírito Santo. Os apóstolos, discípulos do dia de Pentecostes, receberam. Receberam qual dom? O dom de línguas. Ou seja, eles receberam a língua para a oração, que todos recebem no dia que são batizados com o Espírito Santo, e receberam, além disso, receberam o dom de línguas, que é uma capacitação onde aquele que recebe fala em diversas línguas. Então, por exemplo, eu já tive um culto que estava pregando e de repente eu comecei a falar em línguas e falei em árabe. Um árabe estava passando na rua e ele ouviu e entendeu o que eu estava falando. Eu não sabia o que estava falando, não entendi nada, mas aquela pessoa entendeu e hoje ele é crente, ele se converteu porque Deus falou com ele. E quando ele foi chegar para mim e falar: você fala árabe? Eu falei: eu não sei nada de árabe. Até conheço árabe, mas não sei nada de árabe. Acho dificílimo a língua. Não sei nada de falar nada em árabe. E então, ele foi contar e ele soube que Deus estava falando com ele, na língua de origem dele. E isso acontece muito. Deveria ser uma coisa normal na igreja. Existe caso de missionário que foi pregar na África, chegou lá, os índios eram antropófagos, o pegaram, amarraram e já iam matá-lo para comer. E a única coisa que ele sabia fazer nessa hora é orar. Então ele fechou os olhos e começou a falar em línguas, orando em línguas. E de repente ele escutou um barulho de corpos caindo pelo chão. E ele abriu o olho. Quando abriu o olho ele ficou assustado. Os índios estavam caídos no chão. E ele não entendeu o que estava acontecendo. Os índios estavam chorando. Então eles vieram, desamarraram aquele missionário. E ele então foi morando junto com eles ali. Até que ele aprendeu a linguagem deles. E ele soube então que naquele dia Deus falou com eles na língua de origem deles, no dialeto deles. E eles então naquele dia se converteram. Então existem vários casos. Existe um caso, por exemplo, de um menino que estava dentro de um ônibus e ele começou a falar em línguas. Estava evangelizando, distribuindo folheto. E ele começou a falar em línguas. E de repente um padre que estava ali, ele não sabia que era padre, não estava de batinho. E esse padre de repente começou a chorar e tudo, e se converteu e pediu para ele orar por ele. E ele orou. E conversando depois ele soube que quando ele estava orando em línguas, ele estava falando em latim. E aquele padre entendeu tudo e se converteu. Era Deus falando com aquele padre. Então, muitas pessoas já tiveram a oportunidade de serem usados para isso. E muitos receberam mensagem de Deus assim. Então é dom de línguas. Os discípulos receberam no dia do batismo com o Espírito Santo. Porque eles não foram batizados apenas com o Espírito Santo, mas com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, foram batizados, receberam a linguagem de oração, mas também receberam um dom do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos que alguns recebem o batismo com o Espírito Santo, e a Bíblia diz assim: e foram cheios do Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Olha aí, se receberam o batismo com o Espírito Santo e profetizavam, já é o batismo com o Espírito Santo, e o fogo aí é o quê? Já é um dom do Espírito Santo que receberam, o dom de profetizar. Então a profecia veio junto no dia do batismo com o Espírito Santo. Agora, a grande maioria dos crentes recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe a linguagem de oração. Não é uma linguagem a mais, né? É dom de línguas. Por isso que Paulo diz: todos falam diversas línguas? Não. Nem todos. Agora, todos podem falar em diversas línguas? Podem. Se você for batizado com o Espírito Santo, você ore para que você receba o dom de línguas. E Paulo ainda diz: depois que você recebeu o dom de línguas, agora ore para que possa interpretar essas línguas, que já é um outro dom, que é o dom de interpretar essas línguas. Então quem tem o dom de línguas, fala uma linguagem estrangeira, pode falar uma língua da pessoa aqui de outro país. Além dessa língua, ele pode falar numa língua que só serve para ser interpretada.
Então, na igreja você pode falar numa língua,